assunto e a gente volta a falar sobre transição de governo. Para saber o papel do Congresso nesse período de troca no Executivo, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Alfredo. Vamos começar então falando sobre essas articulações, de olho já no próximo Congresso, na composição do próximo Congresso a partir do ano que vem. Pelo menos nesse último ano, deputado, o senhor tem mostrado um certo alinhamento com o governo do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos nas pautas econômicas, né? Vou citar duas para relembrar a nossa audiência. O senhor foi relator da PEC dos benefícios, que foi uma proposta do presidente Bolsonaro para ampliar o Auxílio Brasil para R$600, ampliar o Auxílio Gás e também criar o voucher caminhoneiro. O senhor foi o autor do projeto de lei que fixou o ICMS em 17%, né, para combustível, para energia, uma pauta que também foi bastante, um projeto do senhor, mas uma pauta bastante defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Como fica a relação agora do senhor, deputado federal, em relação ao novo governo, levando-se em consideração que a União Brasil já faz acenos positivos para Lula? E o Brasil precisa definir o seu papel. Nós somos hoje uma bancada importante, 60 deputados na Câmara, 10 senadores no Senado. No primeiro momento foi um ajuntamento de o que veio do PSL com o que veio do DEM e agregando pessoas que estavam pensando nas acomodações dos estados. E agora nós estamos diante de um novo desafio. Eu acho que a pauta econômica permanece, né? Nós somos um partido que tem na reforma tributária uma prioridade muito importante até para fazer do Brasil um país competitivo, para dar credibilidade ao Brasil nos mercados internacionais, para dar dinamismo à atividade econômica interna no país. E dentro desses princípios que você colocou, a gente sabe que dinamizar a economia passa necessariamente tanto pela redução dos impostos, como também pela indução de desenvolvimento pela base da pirâmide social, que é exatamente buscando, né, viabilizar a capacidade que o Estado tem de garantir uma renda mínima para garantir que essas pessoas possam ter acesso a alimentos, a uma condição de vida com dignidade. Então, acho que a União Brasil está fazendo esse debate internamente. Agora, na segunda quinzena de novembro, nós vamos discutir como nós vamos agir dentro do Congresso, fortalecendo, inclusive, essa relação que nós já temos com o PP, que também é um parceiro importante no campo do centro, até brinco, do centro, que é exatamente o centro que tem que pensar o equilíbrio e também, ao mesmo tempo, como é que nós vamos conduzir o Brasil para essa retomada que é fundamental na economia, porque é um país de uma riqueza extraordinária, e num momento ímpar do ponto de vista internacional, como muito bem estava falando o meu antecessor. Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade da economia verde, né, das energias limpas e renováveis, que também é a minha pauta aqui no Nordeste, para que a gente possa avançar. O senhor citou a importância de uma renda básica, né, para que as famílias consigam se manter e possam consumir e, com isso, melhorar, desenvolver a economia brasileira. Isso é um aceno positivo, por exemplo, para a PEC da transição? Deputado, o senhor apoia essa proposta? Lembrando que está havendo algumas dificuldades, né, de articulação do governo diante de alguns entraves, algumas discordâncias que deputados e senadores estão tendo em relação ao tamanho e à duração do furo no teto de gastos para acomodar todas as medidas que foram defendidas por Lula ao longo da campanha. O senhor apoia essa PEC da forma como ela está sendo construída? Quando eu comecei a discutir a PEC da bondade, aquela PEC dos benefícios, e eu fui o relator, muita gente dizia que era kamikaze. E não foi nada kamikaze, o país pacificou, né? As pessoas conseguiram manter os R$600 do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, as pessoas tiveram aí o recurso necessário para o Vale Gás e para o auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, que foram categorias que sofreram muito com a pandemia. E agora nós estamos no novo dilema. Naquela época eu apresentei até um projeto para garantir os R$600 já em 2023, de janeiro a dezembro, que a gente ia discutir, inclusive, dentro da lei orçamentária do ano que vem, que está agora no momento final. E por isso é a urgência. As matérias para o ano que vem têm que estarem votadas conclusivamente Câmara e Senado até o dia 16 de dezembro.
e tem que estar sancionada e publicada no Diário Oficial até o dia 31. Então, diante disso, a necessidade do diálogo é fundamental. E eu não vejo, num país como o nosso, com tantas desigualdades econômicas e sociais, uma pirâmide muito estreita e com uma riqueza enorme, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que teve uma queda abrupta da relação dívida-PIB. A relação da dívida pública do Brasil em relação à nossa produção de riqueza caiu, diferentemente do que aconteceu com a grande maioria dos países da Europa e inclusive do próprio Estados Unidos. Então, há uma folga dentro do ajuste fiscal que precisa ser também compartilhada com a sociedade brasileira. Nós não podemos ter um único viés. Aliás, o Brasil, historicamente, sempre foi bom pagador. Em todas as crises que o Brasil ultrapassou, em todas elas, a preocupação foi ver a forma de quitar os seus débitos internacionais. E além da diminuição da relação da dívida PIB, hoje nós temos um fundo soberano que garante, inclusive, as nossas relações internacionais. E, praticamente, o Brasil é um país que não tem dívida externa, né? O Brasil quitou os seus débitos com o FMI. Então, até para dar mais segurança aos investimentos ao setor privado, é necessário que a gente jogue logo com muita clareza o que é que o novo governo quer e como é que o Congresso Nacional vai se comportar com relação a isso. Eu acho que a gente tem que buscar exatamente esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, resolver alguns problemas pendentes para que a gente não possa entrar no ano que vem com essa dívida para com o povo brasileiro. Por exemplo, eu acho um absurdo, Lívia, quem ganha R$ 1.800 no Brasil pagar imposto de renda. Eu acho que está errado. Eu acho que o imposto de renda é para quem tem renda. E tem muita gente com renda no Brasil. Os lucros dos bancos no Brasil é astronômico. Os lucros das operadoras de cartão de crédito no Brasil é astronômico. Então, a gente precisa, inclusive, identificar onde é que tem evasão fiscal, e tem alguns segmentos que têm uma evasão fiscal muito grande, que possam contribuir tributariamente. E, ao mesmo tempo, dar uma folga para quem sustenta uma família que está aí com aluguel, que está aí com escola de menino, que está aí com IPVA no começo do ano, que está aí com endividado, inclusive, que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas no cartão de crédito, e a gente precisa dar, pelo menos, uma folga para essas pessoas. Por isso é que eu acho que imposto de renda tem que ser pago para quem ganha acima de 4 salários mínimos, né? Acima do ano que vem, acima de R$ 5.200. E quem ganha mais, e quem tem herança, e quem tem dividendo, contribuir para que essas pessoas não possam ser sacrificadas nesse momento. Tem duas questões aí que precisam ser colocadas. Uma é a questão dos que ganham abaixo de 4 salários mínimos. E a outra questão também é a compensação, já que você falou, Lívia, da queda do ICMS, que foi um projeto de lei meu, né? Existem realmente estados que estão em dificuldades. A grande maioria não. A grande maioria, inclusive, tem aumento de arrecadação, como nós prevíamos. Teve aumento, inclusive, de transferências do governo federal para os governos estaduais, devido ao aumento do imposto de renda, da contribuição, devido, inclusive, ao aumento do ISS nas grandes cidades. Então, esses grandes municípios e os estados passaram a arrecadar mais. Mas nós temos estados, principalmente aqueles que são oriundos de território, como o Acre, como Roraima, e alguns estados pequenos do Nordeste, que estão com dificuldade de fazer uma reengenharia tributária. Então, para isso, a gente tem que honrar a compensação, que, inclusive, está na lei, na minha lei, na lei que reduziu os impostos dos combustíveis e da energia. Então, diante disso, eu acho que tem que entrar o ano que vem também solucionando esse problema. Um, de quem ganha abaixo de 4 salários mínimos, e outro, de quem dos estados que tem dificuldade, porque, em função da queda do valor do ICMS nos combustíveis e na energia, sofreram também uma queda de arrecadação. Alfredo Scaff, mais uma perguntinha? Deputado, boa noite. O senhor fez aí uma explanação da questão econômica que, na verdade, exauriu, né? Completou. Queria mudar um pouquinho o tema, se o senhor me permitir. Nós estamos vivendo situações inusitadas na questão da separação dos poderes e da harmonia dos poderes. E nós entendemos, eu como operador do direito, sou advogado há um bom tempo, e tenho certeza que o senhor também entende dessa forma, que o parlamento não está agindo da forma correta de botar ordem na casa. Na casa que eu digo, nos 3 poderes, porque cabe ao parlamento, que é o poder que emana do povo na representação indireta, ajustar
a questão da legalidade das leis. Determinadas leis estão sendo aplicadas exageradamente e cabe ao parlamento, obviamente, fazer esse ajuste para tornar o judiciário mais forte, com a sua competência, o executivo também independente com a sua competência e, obviamente, o parlamento, que é essa balança entre todos os poderes. O senhor acha que existe esse clima na próxima legislatura de colocar uma pá de cal nessa questão da interferência, que está trazendo uma insegurança jurídica muito grande para todos nós, porque essa atual legislatura permitiu determinadas atitudes incompreensíveis. O senhor concorda com isso? Eu acho que a harmonia é fundamental. E dentro da harmonia, o respeito à independência e o papel de cada um. Não pode a justiça legislar, não pode o parlamento querer executar e não pode o executivo querer normatizar ou legislar. Inclusive, nós estamos tendo um problema seríssimo com as agências reguladoras, porque elas normatizam, elas fiscalizam e elas punem. Então, é muito poder numa agência reguladora. Como também nós temos uma distorção, muitas vezes, de interferências externas. Por exemplo, nós votamos leis e agora o Supremo criou o instrumento de suspender a vigência de lei. Isso não existe. Ou você declara a lei inconstitucional e ela perde a vigência dela e ela se torna uma lei ilegal, ou você acolhe a lei, né, e dentro da lei você tem que dar vigência e punir quem não cumpre a lei. Agora, a figura da suspensão de uma lei, eu nunca tinha visto isso no direito, né, em nenhum país do mundo. Eu acho que o Brasil precisa, inclusive, para ter mais credibilidade e ter a segurança jurídica que você tanto fala, Alfredo, exatamente buscar essa compreensão. E essa compreensão é feita com diálogo. Nós, em 2012, nós votamos a lei da revisão da distribuição dos royalties no Brasil. E se os estados estão reclamando por falta de dinheiro, nós tivemos um crescimento de 65 bilhões de reais na arrecadação dos royalties do Brasil esse ano. Esse dinheiro poderia estar sendo usado, inclusive, para minimizar os efeitos da redução dos impostos na minha lei da redução dos combustíveis, da energia e das telecomunicações, e, no entanto, estão lá, né, o Supremo sentado desde 2012, porque não toma uma decisão. Então, eu acho que a gente precisa dar celeridade a essa relação. E eu não tenho dúvida que o Congresso avançou muito na sua independência. Querendo ou não, o orçamento com a RP9 deu ao Congresso uma autonomia, porque diminuiu aquela dependência, aquela visão, muitas vezes, de subserviência que existia de boa base parlamentar em função a pedir emendas, a pedir liberação de recursos no Executivo. Isso foi muito importante. Precisa de mais transparência? Precisa. Eu, inclusive, defendo o fim das emendas de relator, transferência direta do Tesouro para estados, municípios ou organizações não governamentais. Eu acho que isso aí está errado. Tem que ser convênio, com fiscalização e com o objeto que vai cada emenda, inclusive com a fotografia do deputado, do senador, da bancada que está liberando aquela emenda, para ter responsabilidade também no acompanhamento da execução. Mas, por outro lado, temos que também entender que essa independência foi muito importante para colocar um equilíbrio, uma equidade entre as forças dos poderes. Pois bem, conversamos com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, trazendo as suas expectativas em relação à atuação do Congresso a partir do ano que vem e as movimentações políticas em torno da PEC da transição. Deputado, muito obrigada pela entrevista, bom fim de semana e boa noite. Boa noite a todos. E o importante e fundamental é diálogo com transparência. Tendo diálogo com transparência, quem ganha é a democracia e o Brasil.